Agora, uma outra aplicação que a gente pode tirar desse texto aqui também, é que é verdade. Aqui nós temos um contexto perigoso, a gente tem que estar preparado para isso. E nós, como crentes, nós devemos ser corajosos, nós devemos ser prontos a enfrentar esses perigos aí quando necessário. O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos que eles seriam capacitados pelo Espírito Santo para enfrentar tudo isso. Mas agora, olhando para o texto, olha aí para o texto, olha para o versículo 3 e me diz o seguinte: apesar do perigo iminente aí do texto, é possível a gente perceber Eliseu falando para o camarada ser prudente e ter um certo grau de esperteza na execução dessa missão? Onde a gente percebe isso? Os detalhes que eu falei. Olha, vai numa sala privativa, unge lá ele e quando terminar você corre. Aí vai lá o herói e fala: não, Eliseu, eu vou ficar lá até o final. Aí Eliseu falaria: olha, aí é por sua conta e risco. Você está sendo imprudente, você se vira nos 30. Porque eu falei para você, terminou de ungir, você corre. Por quê? Porque é prudente. Você não vai ficar lá para ver o desfecho de um golpe de Estado. Você faz a sua tarefa e corre. Então a gente percebe aqui é verdade que nós temos que ser corajosos, cumprir nossas tarefas, mas nós devemos fazer isso com prudência e esperteza. Muitas vezes nós, os crentes, somos retratados pela mídia, pelos filmes, como crentes bobões, e a maioria dos evangélicos é bobão mesmo, porque esquece da necessidade de nós termos esperteza no meio de um mundo mau. Você tem que ser ligeiro, você não pode dormir no ponto. Se você dormir no ponto, se você ungir lá o GU e ficar lá esperando, vamos ver o que vai dar aí, né? Que legal, você vai perder a cabeça. Não tem jeito, você tem que ser esperto, você tem que ser rápido, você tem que ser atento ao que está acontecendo e você tem que ser prudente. E muitas vezes a mídia retrata os crentes como bobões, como pessoas que não têm nenhum tipo de malícia no bom sentido, e é verdade. Os crentes não têm essa disposição de estar atento ali. Os crentes não estão preparados para isso. E muitas vezes acabam se dando mal, não porque são corajosos e destemidos, mas porque são burros e imprudentes. Isso daí não tem nada a ver com ser cristão. Aí é por sua conta e risco. Ser burro e imprudente é uma coisa, ser corajoso e destemido é outra. Então, nós aprendemos isso aqui. O Eliseu manda o cara para uma situação difícil, é verdade, mas ele dá orientações também para o cara ser esperto. E nós vemos outras ocasiões na Bíblia em que isso acontece. Quer ver? Alguns exemplos aqui. Olha o que diz João 7. O próprio Senhor Jesus tinha essa esperteza que eu mencionei aqui, num bom sentido, não é claro? Quando a gente fala de malícia, de esperteza, é dessa prudência, dessa sagacidade no bom sentido. Não foi Jesus que falou: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede inocentes como simples como as pombas, mas astutos, sagazes como as serpentes. Não é para você ser venenoso e destilar veneno sobre os irmãos, não é isso que o texto está falando. Não é para você ser uma cobra, não é isso. O que o texto está falando é que você tem que ser esperto. Você já viu cobra? Como cobra é esperta? Eu detesto cobra, abomino cobra. Cobra, não é à toa que o diabo usou uma cobra lá no Éden. Já falei isso para os irmãos. A cobra é muito ligeira. Ela é muito ligeira, ela fica enroladinha ali no canto, quando você imagina, quando você vê, piscou, ela já está no teu calcanhar já. Ela é muito ligeira, muito esperta, ela não tem, gente, ela não tem perna, ela não tem pé, ela não tem mão, ela não tem asa, e a bicha corre mais do que você. Ela é muito sagaz, ela é muito esperta. É a isso que Jesus está se atendo e falando aqui: olha, vocês têm que ser espertos como as serpentes, não é para ficar vacilando. Vocês têm que ser inocentes, simples para o mal como as pombas. Vocês não devem ser pessoas más, pessoas mundanas, pessoas que pensam como o mundo pensa. Isso não é para vocês. Mas vocês têm que ser pessoas espertas. Jesus disse isso lá em Mateus 10. Mas olha o que acontece aí em João 7. Olha só, João 7, versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Opa! Jesus ficou só na região superior ali de Israel, na Galileia, ele não desceu para a Judéia. Por quê? Porque o pessoal queria matá-lo e não era hora dele morrer ainda. Então ele ficou por ali. Na sequência do texto, os irmãos de Jesus falam assim, os irmãos de Jesus eram incrédulos até esse momento. E os irmãos de Jesus falam assim: ué, você não é o bonzão? Você não é o rei? Então vai lá. Quem é rei não fica escondido, vai lá para Jerusalém agora na festa, se mostra para todo mundo. Jesus não sobe, Jesus fica lá na região da Galileia, lá na terrinha ali, sem descer para a Judéia, porque era perigoso. Agora olha o versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também,
não publicamente, mas em oculto. Por que ele fez isso? Era perigoso, era uma ameaça. Ele acabou de falar que era perigoso, por isso ele não ia para a Judéia. E agora ele sobe, porque ele precisava subir, mas ele faz isso discretamente. Então você percebe que Jesus tem essa preocupação. E o próprio Jesus orienta os crentes a fazer isso no texto de Mateus 10, que eu mencionei para os irmãos, mas olha só o que diz Lucas 21. Olha só que interessante. Diante do cerco de Jerusalém, Jerusalém sitiada, Jerusalém foi sitiada anos depois disso daqui, Jerusalém cercada, o que o pessoal deveria fazer? Olha só. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiadas de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Olha só, eu estou vendo Jerusalém sitiada, eu vou dar uma de corajoso e falar, não, eu vou lá, vou ficar ali fiel. Jesus fala, não, negativo, Jerusalém está sitiada, o que você faz? Corre, pica a mula, vaza daí. Não fica esperando, está fora da cidade, não entra. Está dentro da cidade, corre para fora. Porque o servo de Deus tem que ser assim. Nós estamos no mundo mal, a gente tem que ser esperto. A qualquer momento o mal pode nos abocanhar. E se a gente vacilar, já diz o ditado, camarão que dorme, a onda leva. É o versículo, né? O camarão que dorme, a onda leva. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Isso aí só se for versículo de pagodeiro. Na Bíblia não está. Mas camarão que dorme, a onda leva. E é verdade. Se você vacilar, o mundo vai te abocanhar. Então essas circunstâncias têm que estar sempre no nosso radar.